Tirem as crianças da sala. O vídeo de hoje certamente não é para menores, tá bom? Hoje falaremos dessa belezinha aqui, ó. Uma adaptação de Charles Bukowski, Delírios Cotidianos. Vocês estão no Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. Então, turma, estamos começando mais um vídeo aí, tá? A gente tá brincando aí na introdução, mas realmente eu não aconselho esse vídeo, a não ser que você tenha maturidade, coisa que tá sendo meio difícil de ver hoje em dia, até em maior de idade, na verdade. Infelizmente, tá? Eu ia brincar mais uma coisa, né, falando com vocês. Se antigamente a gente tinha mulher pelada e cara de cueca em pleno meio-dia, né, digamos, na hora do almoço de domingo, por que não também reviver essa tradição e falar um pouco de saliência também no meio dos quadrinhos, né? Piadas à parte, pessoal, a gente vai falar desse trabalho aqui, né, como eu disse na introdução, são os delírios cotidianos, tá? No caso, são adaptações feitas pelo Matias, eu não sei como que seria a pronúncia, né? Seria Schultes, não sei, né? Matias Schultes. Essa ediçãozinha, ela é um formatinho menor, tá? Não sei se vai dar pra ver aqui tudo. Esse brilho que vocês estão vendo é por conta do saquinho, tá bom? Aqui a capa, a lombada, tá? Aqui. E a contracapa. É uma ediçãozinha, vocês estão vendo a ficha aí, ali pra 2008, né? Da LPM. Hoje em dia, eu acho que eles não lançam mais nada. Se lançam, lançam muito pouco. Igual, por exemplo, a Record, né? Retomou aí as atividades praticamente, apesar de ter o ônibus do Asterix, né? Eles retomarem na edição 3 em 1, mas também umas outras coisinhas, umas paradas mais novas, né? Que seria, por exemplo, O Nome da Rosa, né? Uma nova adaptação aí feita pelo Milo Manaro. E complemento sobre o acabamento, antes que eu me esqueça, tá? Não só o formatinho menor, é também de papel offset, a arte, se não me engano, é toda preto e branco e também tem orelhinhas. Nessa edição, turma, nós teremos 8 histórias do, digamos, ícone da literatura rasteira, né? Que eu brinco lá, e eu acho que o Borghetti também brincava do jornalismo marrom, né? Aquela parada mais pé suja, aquela parada bem mais ralézona, né? Pé de chinelo mesmo, né? A gente vai ter essas histórias adaptadas dos livros, né? Creio que dos contos do próprio Charles Bukowski, feitas pelo Matias Schultes. Eu pesquisei no guia, né? Eu ainda não li, não tive a oportunidade de ler essas outras coisas, mas do que tem registrado no guia de coisas aqui no Brasil, são algumas edições da revista Animal, né? A lendária revista Animal, algumas coisas da Heavy Metal Brasil, que eu tenho, mas ainda não pude ler, né? A coleção toda do que eu tenho. E também essas edições, né? Antigamente, essa edição do Delírios Cotidianos saiu em umas 2 edições picadas. Os nomes eu não vou lembrar certamente, mas é ali para os anos 80, anos 90, pela própria editora LPM, tá? Depois essas edições foram reeditadas, né? Dessas 2 edições picadas, digamos assim, foram juntadas nos Delírios Cotidianos de 2008. Eu não sei se tem diferença do tamanho quando saiu picadinho, né? Vai ver, era um tamanhão álbum, graphic novel e reduziram, realmente não sei. Igual eu faço de costume, quando são antologias, compilados, etc., eu tenho o costume de falar aqui pra vocês quais são os nomes das histórias, pelo menos. Falarei isso depois, mais adiante no vídeo, tá bom? Mas com essas 8 histórias, nós teremos, digamos assim, contos e causos dignos não só do lance da literatura rasteira, mas também do jornalismo do mundo cão. Se você conhece o termo mundo cão, ouviu aquele documentário Mondokane, né? Não é claro que não é tão pesado naquilo. É aquele lance, como eu disse, mais da ralé, da galera mais pé rapado mesmo, sabe? Trabalho pesado, alcoolismo e até alguns tipos de crimes, né? Claro que todas as histórias aqui não são, tipo, tudo coisa que o Charles Bukowski passou, né? Ele também era um cara que escrevia ficção, se não me engano, acerca dessas paradas, né? Da vivência ali, do que ele via no dia a dia. Não era só, digamos, coisas autobiográficas também. Não só esse lance da crueza na forma de contar histórias, no sentido da vivência, igual de vez em quando, se você acompanhar a gente lá nas produções sem qualidade, né? Quando a gente conta lá nossas histórias, são coisas não necessariamente do mundo cão, mas são histórias cruas, são coisas um tanto quanto absurdas, coisas que acontecem com pouco tipo de gente ou atípicas para qualquer um mesmo, né? Não só o lance das histórias que ele passou, que ele ouviu, ou que ele inventou, o próprio texto que ele põe. Eu não li nada do Bukowski ainda em livro, tá? Peço desculpa aí qualquer coisa. Sei um outro nome de um outro trabalho, tá? Mas não li ainda, tá bom? Peço perdão. Então não posso falar, o texto tá fiel ao livro, a adaptação visual tá fiel ao texto original. Mas como tá adaptado pro português do que tá aqui, você sente uma linguagem direta, uma parada muito crua, como eu disse, não só nas histórias, mas também na própria escrita do autor para ele se expressar. Você sente que o cara, ele, digamos assim, ele não tinha papas na língua. Se ele quer falar que ele patolou uma moça, falando assim, talvez pro YouTube não me catracar, né, não, dependendo de me censurar,
ele vai falar que ele patolou uma moça. Se ele vai falar que um cara do jeito assim, assim, assado, ferrou com ele, ou tal personagem fez isso, ele põe isso em palavras. Ele não, digamos, ele não mede esforços para se expressar da maneira devida, com a crueza que a crueza da necessidade dos fatos, a crueza que a história que ele tá montando exige também. A arte dele aqui, não sei como é que estão nos outros trabalhos, como eu disse, é muito, posso ficar falando muito até amanhã, muito bacana, sabe? É um nível de detalhismo para algumas cenas, outras é mais tranquilão, mas assim, é um nível de achura, um nível de detalhismo, um nível de sombreamento que, mano, eu não via em muito tempo. No meu texto aqui, eu botei como se o Moebius vivesse na sarjeta por conta dessa questão da sujeira, dos bordéis. Tem várias cenas assim, inclusive essa eu separei pra vocês, de um caso que acho que o próprio Bukowski, meio que, digamos, igual antigamente, né, hoje em dia nem tanto, o povo, tem gente que chama de pegar morcego, né, pendurar ali nas costas do caminhão, né, ou ir por cima de trens, por cima de ônibus. Nesse caso aqui, por exemplo, do Bukowski, ele andava pelos trilhos de trem na cidade. Eu creio que seja Nova York, né, não sei ao certo, que eles andavam pelos trilhos de trem e era uma coisa bem comum. E assim, tem cenas que é à noite. E cara, assim, é tracinho, sabe? É a Ashura, né, que a gente fala. Tô falando tracinho de brincadeira. Mas haja tanto rabiscado. Digamos assim, eu fico imaginando o quanto tempo que esse cara se esforçou para fazer toda essa arte, todas essas achuras, todo esse detalhamento. As histórias passam por diversas, digamos, camadas sociais. Claro que tem um enfoque ali na galera mais baixa renda, digamos assim, né? Moças de fino trato, digamos assim, próprios casos do Bukowski. Tem uma história que eu lembro que é sobre os caras fazendo uma invasão domiciliar e partindo para umas paradas mais barra pesada também. Mas esse lance da vida rasteira, uma galera que não tem muito pudor, seja em contar as histórias, como o próprio Bukowski, ou seja, para viver na esborna, viver a Deus dará. E eu também tava falando da arte com a questão do Moebius, uma segunda pessoa que me vem em mente, isso agora gravando para vocês, e principalmente que eu já li muitas das obras que saíram pela Conrad e eu consegui, quem sabe futuramente eu trago isso aí em vídeo para vocês, se vocês quiserem em texto vão lá no Instagram, é o Robert Crumb, né, o cara aí, um dos pais, um dos padrinhos, um dos patronos, sei lá, né, um dos caras aí que abriram o matagal do quadrinho underground por conta própria. E se não me engano, nos próprios livros do Bukowski, que se não me engano também são todos da LPM, né, edições mini parece, né, aquela LPM Pocket, alguma coisa desse tipo, muitas, se não todas, capas são ilustradas pelo Bukowski, isso é muito bacana. Então assim, eu até pesquisei aqui para ver para vocês, para eu poder ter essa referência a mais, porque enquanto eu tava organizando aqui o material, eu lembrei do Crumb, né, principalmente por conta dessas paradas que eu li mais recentemente. Quando eu li o Delírios, eu ainda não tinha essa bagagem de Crumb que eu tenho agora, por exemplo, sabe? É muito legal, porque, digamos assim, talvez não todo mundo que vai ler vai ter esse nível de proximidade. Eu também não tenho tanto, e isso assim nem convém muito falar ao vídeo, mas como é que eu posso botar isso em palavras? Eu já topei com muito tipo de gente, sabe? Mesmo sendo novo e tal, talvez por eu ser de interior, outra coisa de familiar mais barra pesada que eu já topei, né? Ou que eu já presenciei mesmo de outras pessoas em festas, etc. Algumas coisas que estão aqui não me são tão, digamos, alienígenas, não me são tão estranhas, porque por incrível que pareça, né, tem vezes que a própria realidade é mais estranha que a ficção. Antes da gente concluir, vou falar quais são as histórias contidas nesse voluminho e também contar uma pra vocês, tá? Uma brevezinha, tá? As histórias são Dois Bêbados, Kid Foguete no Matadouro, Os Assassinos, eu não posso falar essa palavra, né? Digamos, Moça de Fino Trato, de 135 quilos, Mamãe Bunduda, Henry Beckett, Nova York, 95 centos ao dia, e a última é Um Trabalho em Nova Orleans. A que eu vou falar pra vocês é a antepenúltima, né? A Henry Beckett. Então, turma, essa história Henry Beckett, né, de um cara que tem esse nome, né? Por isso que é auto-intitulado. Ele tá de boa, né, na casa dele, só que um dia ele acorda, ele vai trabalhar, né? Ele acorda e ele vê que ele tá cheio de manchas no corpo, né? Não dói, não fazem nada, mas ele tá todo pintadinho, parece um dálmata humano. E aí ele fica desesperado, ele fica afoito, ele fica louco, e ele, tipo, mano, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tô doente? Será que eu tô morrendo? Será que eu tô com ebola? Câncer 2? O que é, né? E aí ele vai se desesperando, não sabe o que tem que fazer, o que ele pode fazer, né? Pra recorrer, curar, ou quem sabe uma medida paliativa para continuar vivendo. Ele de primeiro momento tá de boa na casa dele e depois é recebido pela, se não me engano, Glória, acho que é Glória o nome da namoradinha dele. E eles trocam uma ideia e tal.
e ele vê que o negócio não melhora, ele se despede da moça, vai no médico desesperado, correndo, pedindo por ajuda, e ele conversa com o médico, ele é atendido, tanto que é até engraçado que ele tá na sala de espera, e uma menininha, acho que é uma menininha mesmo, uma criancinha, fala, mamãe, o que é aquilo no rosto dele, que não sei o que, e o cara já tá, tipo, depressivo, já tá abatido, já tá fudido, e o cara, ele não era, digamos assim, um sujeito com a vida ruim, uma parada desregrada pra falar, não, isso é intoxicação alimentar, não, que nem eu brinquei, né, é câncer 2, é bola 3, não é. E ele já tá triste, ele fica mais contrariado, e quando ele enfim chega no médico, né, o cara examina ele, vê a língua, bate aquela luz, vê o negócio da pupila, apalpa ele inteiro, e o cara fala, então, senhor médico, né, fulano de tal, o senhor sabe o que pode ser alguma coisa, né, o que poderia ser isso? Aí o cara coça a cabeça e fala, meu irmão, você tá normal aparentemente, você, claro, você tá com essas manchas, não sei o que, mas não tem nada, digamos, de diferente no seu estado de saúde, você não tá com arritmia, você não tá com o olho, né, a pupila dilatadona igual o povo que usa droga, você não tá, sei lá, com hemorragia, um negócio por dentro, uma labirintite, nada, você tá normal, só que o cara continua contrariado, continua triste com isso e ele chega, digamos, no momento que ele quer dar um basta na própria vida, nessa situação, digamos assim, desesperadora. Com isso ele sai do médico, se despede, o cara, não, fica aqui, a gente vai te estudar, a gente vai te olhar, e ele vê que pra ele aparentemente é uma parada, talvez não que vai matar ele, mas ele está fadado a viver com essas manchas no corpo, né? Uma vez aí, fica só de curiosidade pra vocês, né, que nem eu gosto de contar os casos pra vocês, eu achei até engraçado porque eu lembrei de uma vez que eu tive uma infecção alimentar meio violenta, eu tinha acho que uns 11 anos mais ou menos, e para casar com essa infecção alimentar que eu tive, né, essa intoxicação, eu tive um torcicolo, então eu tava assim, e cheio de manchinhas, cheio de bolinhas igual o cara, né, quando eu li, inclusive, foi uma das histórias que eu mais achei legais, tanto pelo desfecho que eu não vou falar, mas vou chegar perto, né, eu lembrei e dei muita risada, porque imagina, tipo, uma criança de 11, 12 anos assim, encolhida, e cheio de pintinha, né, por conta da intoxicação, né, enfim, caso contado, ele fica puto e vai pra casa dele, pega um rifle de caça, tipo um rifle de franco-atirador, uma sniper mesmo, né? E ele pega, empaçoca o carro dele de bala e vai pra um canto na beira de uma rodovia. E aí, meu irmão, o cara vai brincar de, sei lá, Sniper Elite, Sniper Ghost Warrior, que são jogos aí talvez você conheça. O cara vai brincar talvez até mesmo de Duck Hunt, né? O caça-patos lá que tinha no Nintendinho também. E o cara vai picar fogo na galera. E aí vai ficar por sua conta de saber o final, mas que é uma reviravolta bem da malandrinha, bem da safadinha. Mas essa história, principalmente por esse entorno da minha própria vida pessoal que eu lembrei no momento que eu li, foi uma das que eu mais achei bacana. E o traço, como eu disse lá atrás, é uma constante. Talvez de um capítulo pro outro, que nem tem uns que se passam de noite, eles têm mais achuras, eles têm mais detalhes nesse sentido do sombreado. Mas como um todo, né, inclusive essa história também, né, com o detalhamento dos carros, o fogo e um monte de outras coisas que vão acontecendo, o esmero artístico do Matias Schultes é algo assim, não diria incomparável, porque como eu disse os outros nomes anteriormente, mas é, digamos, ímpar, né? Você não vê uns caras tão empenhados como ele, seja no mainstream, seja no alternativo também. E essa história do Henry Beckett, sem um final para vocês, digamos, se sentirem instigados a ler. Falando aqui no final, para arrematar para vocês, é um encadernado muito bacana. Não sei porque ele não foi reimpresso, talvez ele não vendeu na época. Eu não lembro o preço de cabeça agora, mas se vocês viram, quando eu pesquisei aqui pra vocês, eu pensei, talvez tenha sido um dos motivos, tá? Mas eu não sei como é que anda o hype de Bukowski hoje em dia, né? Mas eu curti, sinceramente eu curti, porque eu sou, brincando, eu sou só um simpatizante por enquanto, eu não tenho um conhecimento aprofundado dos trabalhos dele. Por enquanto, quando eu vejo Bukowski, tipo quando eu ainda conhecia muito parcamente o Robert Crumb, tipo aquele meme, né? Sexo e putaria e saliências, né? Ilicitudes das mais diversas, mas eu gostei, sabe? E o que eu achei mais bacana ainda foi a arte, foi uma baita surpresa, uma gratíssima surpresa, sabe? Essa edição existe no digital, eu não sei se ela anda rara, das minhas andanças da internet, eu não vejo ela ser vendida pelos grupos de WhatsApp, então não sei se ela é rara, tá? Peço desculpa em qualquer coisa. Se você tem mais ou menos essas preferências igual a mim, você gosta dessas, digamos, essas paradas mais escrachadas, mais rasteira, mais
digamos, pé sujo, de certa forma, né? Você pode gostar bastante. E a arte, de forma alguma, vai ser um decréscimo para esse material. Ela é um acréscimo, é uma parada que levanta muito a barra da qualidade. Compre, leia, faça da sua forma aí, tá bom? Fiquem com as artes aí em seguida. Eu espero não ter que ter censurado muita coisa pra vocês, tá? Porque eu tentei pegar as histórias que não tem tanta putaria. Porque você vê umas bundas, você vê uns peitos, sabe? Principalmente as que é muito da própria vivência do Bukowski, que tem muita safadeza, muita saliência, tá? Tentei pegar outros que priorizassem principalmente o lance das achuras e do detalhamento, tá? Deixei a putaria de lado e priorizei mais no lance do cult, no lance da arte. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo, na semana que vem, qualquer coisa que seja, tá bom? Se eu conseguir gravar o vídeo que eu tô pensando que vai dar certo, se preparem para uma excelentíssima surpresa no fim desse mês, tudo bem? Então, eu acho que é tudo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nos vemos numa próxima, muito obrigado. E é isso aí, tá? Fiquem com as artes, um beijo, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.